Não comece a investir em ações na bolsa de valores se não souber analisá-las. Esse é um assunto muito sério. Se você não souber estudar as ações que você planeja comprar, você corre um grande risco de perder dinheiro na bolsa. Esse vídeo aqui é quase uma aula grátis que vai impedir muita gente de fazer burrada na hora de escolher ações na bolsa de valores. Eu simplesmente vou te contar os 5 parâmetros mais importantes para você analisar na hora de escolher as suas ações, começando praticamente do zero. Preste atenção que esse vídeo é um dos mais importantes para a sua vida financeira. Olá, o meu nome é Lorena e eu invisto e estudo há mais de 2 anos. O meu objetivo é te mostrar que enriquecer é infinitamente mais simples do que você imagina. Antes de mais nada, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é entender o que são ações. Vamos usar uma analogia para ficar mais fácil da gente entender. Vamos pensar nas grandes empresas como casas e as cotas das ações como tijolinhos que fazem parte da casa. Quando você compra uma cota de uma ação, ou seja, quando você compra um tijolinho da casa, nada mais você está fazendo do que se tornando parte da colaboração daquela empresa, daquela casa. Isso significa que no momento que você compra a cota de uma empresa, você está sendo dono de parte daquela empresa. Mas talvez você me pergunte, Lorena, tá, eu comecei a compreender o que são as ações, mas afinal, para que eu vou precisar disso para minha vida? Vamos dizer que você comprou um tijolinho da empresa do Banco do Brasil. Você comprou uma cota da empresa do Banco do Brasil, que na época em que você comprou estava valendo R$ 25. Um exemplo. Passou um ano desde a sua compra e agora aquele tijolinho que antes estava custando R$ 25, agora está custando R$ 30. E por algum motivo você decidiu vendê-lo. Você compreende que você teve um lucro de R$ 5 nesse inteirinho, nesse tempo? E mais do que isso, as empresas, elas são obrigadas a distribuir parte do lucro para nós, acionistas, que investimos dinheiro naquela empresa, que compramos parte daquela empresa. Esse lucro distribuído para nós é o que nós damos o nome de rendimentos. Além daquele tijolinho que você comprou por R$ 25 e você vendeu por 30, nesse intermédio de tempo, a empresa distribuiu um rendimento no valor de R$ 2 para você. Então, o seu lucro não foi só de R$ 5. No final dessa transação hipotética, você teve um lucro de R$ 7. Quando a gente começa a compreender essa lógica, a gente passa a perceber o potencial das ações. Diferentemente de outros ativos, como os fundos imobiliários, por exemplo, as ações elas têm uma grande tendência de crescimento, um potencial de crescimento. É por isso que a gente diz que, de uma forma geral, as ações elas são muito mais utilizadas para você aumentar o seu patrimônio. Existem vários tipos de ativo que nós vamos destrinchar nesse canal e cada um deles pode ser pensado para uma lógica diferente. No caso das ações, é muito mais inteligente a gente pensá-las como uma forma de aumentar o nosso patrimônio no decorrer do tempo. Mas agora vamos para o que interessa, que nada mais é do que aprender como escolher e analisar as suas ações. Fica comigo até o final, que tudo que eu falar nesse vídeo é muito importante e é fruto de anos de estudo e dedicação sobre o assunto. Bom, então para começar, a gente tem que escolher qual é o site que nós vamos utilizar para analisar as ações. Eu, particularmente, gosto muito do Status Invest. É só você digitar no Google Status Invest e vai ser justamente essa primeira opção aqui. Mas existem outros sites, como, por exemplo, o Investidor 10, que é um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem testar no decorrer do tempo quais são as plataformas que você mais se familiariza. Como eu já estou acostumada a usar o Status Invest desde o começo, foi ela que eu escolhi. Bom, a primeira coisa, então, que a gente vai fazer é criar uma conta. No caso, eu já tenho uma conta, vocês já podem observar aqui. Lembrando que a conta que eu uso até hoje é a conta gratuita. Eu realmente não vejo necessidade nenhuma de você utilizar a versão Plus desse site. Mas fique aí muito à vontade para decidir, certo? Você vai clicar na lupa e vai escrever Ibovespa. Vai aparecer aqui, Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que um grande índice que norteia as nossas ações. Se a gente for ver a definição de Ibovespa, que nós podemos chamar carinhosamente de Ibov, porque nós já somos íntimos dela, ele é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. De uma forma geral, eu gosto de pensar no Ibovespa, ou Ibov, como um índice que norteia as nossas ações.
é nada mais, nada menos do que um termômetro para ver se o mercado de ações está indo bem ou não. A gente vai descer na nossa plataforma aqui e nós vamos ver as maiores ações, as ações que foram negociadas com maior volume na nossa bolsa de valores. Eu gosto de vir aqui em cima, separar por setor, e aí já vai a nossa primeira dica, que é escolher corretamente o setor em que você vai investir o seu dinheiro. Eu sei, e vocês vão reparar durante esse vídeo, que analisar as ações muitas vezes é um processo demorado e chato, mas ele é essencial. Gente, preste atenção. Não adianta nada você se sacrificar tanto para economizar dinheiro para investir numa ação errada. Investir numa ação que vai fazer você perder dinheiro. Quando vocês analisarem o setor, vocês vão ver que tem vários setores aqui. O que eu gosto de pensar na hora de analisar um setor? Eu gosto de pensar, é um setor que tem uma tendência, no decorrer do tempo, dele continuar valorizando? Segundo, será que é um setor que existe outro que tem uma tendência de tomar o lugar dele no decorrer do tempo? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma opinião pessoal minha. Eu não acho que as fontes de energia não renováveis, elas têm uma tendência de continuar se valorizando tanto por tanto tempo. Porque hoje a gente já tem uma tendência de utilização de energia eólica, de energia solar, de outras formas de energia. Eu não invisto em empresas que têm o objetivo de continuar investindo em fontes de energia não renováveis. Ficou claro? Espero que tenha ficado. E pensar se são setores que já existem há muito tempo ou não, se tem uma tendência de continuar existindo ou não. Isso é muito interessante, gente, porque a história, ela não repete, mas ela rima. Então, por exemplo, o setor bancário é um que eu gosto muito de investir, porque os bancos já existem há muito tempo e existe uma grande tendência dos bancos continuarem existindo. Talvez os bancos continuem existindo de uma forma mais virtual, por exemplo, mas eles estão aí e estão ganhando cada vez mais força. Se você ainda não tiver muito maduro para pensar nessa ideia, uma sugestão é você perguntar ao nosso querido amigo ChatGPT. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui. Então, eu digitei aqui, gente, quais os setores de ações da B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira, tem uma clara tendência, se tem acento, né? Tem uma clara tendência de continuarem crescendo com o tempo. Então, o chat vai pensar e ele vai agora nos mostrar, olha, primeira coisa, setor de energia, especialmente as renováveis, setor de saneamento. Gente, pensa, qual é a cidade hoje que não tem uma tendência de crescer o saneamento? As pessoas estão vivendo cada vez mais tendo casa. Consequentemente, o esgoto está aumentando cada vez mais. O saneamento é uma área, é um setor que tende a continuar crescendo muito com o tempo. Setor de tecnologia e inovação, saúde farmacêutico, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado também nesse setor, a gente vai falar. Finanças, enfim, existem várias áreas, mas sempre se perguntem isso, quais são as áreas que têm uma tendência de continuar crescendo ou de aumentar o seu crescimento no decorrer do tempo, e muito pelo contrário, quais são aquelas áreas que tendem a não crescer ou até deixarem de existir. Eu citei o banco, que é um setor que eu invisto, inclusive eu tenho 2 bancos na minha carteira de investimentos, porque eu gosto muito desse setor, eu acho banco, ações, de uma forma geral, muito segura. E eu vou agora falar um setor que eu particularmente não gosto de investir, que é o setor de varejo. Gente, varejo é péssimo. Quantas vezes a gente não viu notícias sobre as Americanas, sobre Magazine Luiza, sobre empresas que tiveram rombos, que faliram? É muito difícil que essas empresas elas deem certo no decorrer do tempo. Então, muito cuidado. Outra empresa que eu não gosto são as empresas de aviamento. Você já parou para pensar que o avião ele precisa de combustível para decolar? Que esse combustível vem de uma fonte não renovável? Você já parou para pensar que a logística do aeroporto depende de muitas variáveis que muitas vezes podem não estar a favor da nossa bolsa de valores? Uma coisa que eu gostaria de deixar um adendo para vocês tomarem muito cuidado. Vocês vão ver aqui no YouTube muitas indicações de ações e fundos imobiliários. E eu sempre peço para ter cautela. Cuidado, muito cuidado ao escutar a indicação de alguma ação, de algum fundo imobiliário. É muito mais inteligente você aprender a raciocinar e você mesmo chegar na sua resposta, do que você ouvir a resposta de outras pessoas. Se você fizer o seu raciocínio, a sua chance de errar é muito mais baixa. Então, pelo amor de Deus, vamos aprender a lógica por trás das ações e dos fundos imobiliários. Então, falei para vocês dos bancos, que é um setor que eu gosto muito.
Outro setor que eu gosto muito, que inclusive tenho na minha carteira e que o ChatGPT comentou com a gente, é o setor de saneamento. Eu tenho uma ação de saneamento na minha carteira, acho muito interessante esse setor, e é justamente essa lógica que a gente vai usar na hora de analisar as ações, certo? Agora eu vou escolher uma ação, vou escolher o Banco do Brasil, tá? A gente já vai analisar, e vou escolher uma de um setor que eu particularmente não gosto. Bom, nesse exato momento você já escolheu o setor que você vai começar a investir, você já raciocinou que aquele setor é um setor que tem uma tendência clara de crescimento no decorrer dos próximos anos, é um setor que normalmente não está envolvido em escândalos, em corrupção. Você já estudou bem direitinho essa parte, então agora a gente vai analisar cada ação, ação por ação daquele setor. É óbvio que não vai dar tempo de eu trazer todas as ações de um setor para analisar junto com vocês, mas eu vou mostrar o raciocínio por trás e você vai fazer isso na sua casa, tá certo? E chegar até o seu resultado. Então, eu trouxe aqui a ação do Banco do Brasil, tá? Isso aqui é o que a gente chama de ticket, ó, esse códigozinho aqui, que é o código que na hora que você for investir na sua corretora de investimentos, você vai ter que digitar para ele entender que você quer comprar uma ação do Banco do Brasil, certo? Aqui a gente consegue ver o valor atual da cota. Então, um tijolinho daquela casa que chama Banco do Brasil está custando R$ 25,70. Aqui diz que tem uma quedinha, tá, desse valor, normalmente de um dia para o outro, que atualiza aqui. Quando a gente desce, a gente tem um mar de indicadores. E nessa hora é que as pessoas geralmente se desesperam. Mas calma, não precisa se desesperar. Gente, até as pessoas que mais entendem do mercado financeiro não sabem a maioria desses índices. A gente, que é investidor comum, não vai precisar se deter. Existem alguns que são os índices chaves e que a gente vai falar sobre eles nesse vídeo, que você vai ter que analisar e vai ter que saber interpretar para conseguir escolher boas ações. Qual é o primeiro deles? O primeiro deles é o PVP, que é esse aqui. A gente vai clicar para descobrir o que é o PVP. Então, o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Ele nada mais é do que um indicador que vai nos auxiliar a saber se uma ação está barata ou cara. Quando o PVP ele está no valor de 1, isso significa que a ação está sendo vendida no preço justo. Ou seja, se aquele tijolinho vale R$ 25, ele está sendo vendido por R$ 25. Se o PVP está abaixo de 1, por exemplo, como a gente pode ver aqui no Banco do Brasil, 0,8. Significa que aquele tijolinho que está sendo vendido por R$ 25 está sendo vendido mais barato, ou seja, o valor patrimonial dele seria R$ 30, por exemplo, tá? E ele está sendo vendido por R$ 25, então ele está sendo vendido com desconto. Se o nosso PVP estiver maior do que 1, por exemplo, 1,5, 2, isso significa que ele está sendo vendido acima do valor patrimonial, ou seja, ele está caro. Esse aqui é um dos maiores indicadores para nós investidores. No livro O Mais Importante para o Investidor, o autor ele fala que muito mais importante do que comprar coisas boas é comprar bem as coisas. O livro inteiro, o autor se baseia aqui. A coisa mais importante para o investidor é comprar um ativo barato. Cuidado, tá? A gente vai falar em outros vídeos mais para frente que não é porque um PVP está acima de 1 que necessariamente uma ação com certeza está cara e que você não deve comprar de jeito nenhum. Agora que você está começando, é importante seguir essa lógica de comprar abaixo de 1, porque a chance de você errar é muito menor. Mas quando você começar a ficar mais avançado nos investimentos, você vai perceber que tem ações, tem fundos imobiliários que sempre foram vendidos acima do valor patrimonial. Grandes investidores já veem isso como eu tenho que analisar de forma mais profunda aquela ação e aquele PVP para saber a partir de quanto esse PVP para aquela ação que sempre foi vendida acima do valor patrimonial está barato ou caro. Mas o PVP definitivamente não é a única coisa que você vai analisar. Ele é um bom indicativo, mas às vezes ações muito ruins, elas colocam um preço lá embaixo para tentar estimular você a comprar. Então, não é a única coisa que você vai analisar na hora de comprar uma ação. A segunda coisa, que é muito importante, inclusive, o investidor inteligente já traz isso há décadas, é se aquela ação, se aquele fundo imobiliário, mas principalmente aqui nesse vídeo de ações, se aquela ação paga os seus dividendos corretamente. E como é que a gente vai saber isso? Quando a gente desce, ó, a gente estava aqui em indicadores, a gente desce, a gente consegue ver aqui os meses que normalmente aquela ação distribui
os dividendos. Os fundos imobiliários, que a gente vai falar em outro vídeo, eles pagam dividendos todos os meses. As ações não. São pouquíssimas, para não dizer quase nenhuma, ações que pagam dividendos todos os meses. A maioria das ações pagam dividendos uma vez ao ano, ou seja, em um mês específico, ou em no máximo 2. A gente consegue ver até aqui que o Banco do Brasil, ele distribui mais vezes, né? Ele normalmente distribui em março, em junho, setembro e dezembro. O que é interessante a gente perceber aqui? Avaliar se todos os anos, todos os anos, todos os anos, isso você vai ter que fazer com as ações que você quiser comprar. Você tem que avaliar se em todos os anos ele pagou o dividendo corretamente. E a gente vai fazer isso através aqui, tanto do mapa de proventos, né, que você vê mais ou menos os meses que normalmente ele distribui, quanto aqui, ó, dividendos do Banco do Brasil. Então, últimos 5 anos. Você pode colocar aqui máximo. Eu gosto de agrupar por ano, porque fica mais fácil a visualização, né? E aí você vai perceber, ó, que todos os anos ele distribuiu os seus dividendos, tá? Nenhum ano ele deixou de distribuir. Ou então você não desagrupa, você não agrupa por ano, você coloca por mês, e aí você vai ter uma noção aqui também dos meses em que ele distribuiu os dividendos. Mas quando você faz isso, vem até aqui em dividendos do Banco do Brasil, da sua ação, né? Que você foi analisar, bota aqui máximo. Agrupou por ano, viu que todos os anos ele pagou os seus dividendos, isso já é um excelente indicativo de que é uma empresa boa pagadora. É uma coisa muito interessante, porque nesse caso dos dividendos, se a empresa deixou de pagar os dividendos, isso é motivo suficiente para você não investir dinheiro nela. Nem que tenha sido apenas um mês. Se em um mês ela desrespeitou os seus acionistas, se em um mês ela desrespeitou aqueles investidores que acreditam naquela empresa, você não vai colocar seu dinheiro nela. A outra coisa que você vai analisar é há quanto tempo aquela ação existe. Então, no caso, a gente veio aqui para dividendos do Banco do Brasil e a gente botou o máximo. A gente consegue ver, ó, que ela existe, pelo menos aqui, nos dividendos, pelo menos desde 2007. Que você compre ações com, no mínimo, 5 anos de existência. É claro que quanto mais, melhor. Se você analisou uma ação que tem 10 anos de existência, que nunca deixou de pagar seus dividendos, que está com PVP menor do que 1, a tendência de você acertar naquela ação é muito melhor. Mas pelo menos 5 anos de existência. Então, nesse caso, eu fico super tranquila, né? Porque eu vejo que é uma ação que tem quase 10 anos de existência. Então, eu fico muito mais tranquila. Mas pelo menos 5 anos. Por quê? Porque se eu tiver uma ação muito recente, eu não sei como ela vai performar no decorrer do tempo, entende? Então, por exemplo, aqui a gente entrou na Vivara. Tava esquecendo que eu tinha botado ela aqui para analisar também. Então, a gente entrou aqui na Vivara. Ó, ela é uma ação que existe desde 2020. Então, ela está completando 5 anos agora. Já não seria tão ruim, certo? Olha, vamos ver os dividendos da Vivara. A gente vai botar máximo aqui, agrupar por ano. A gente viu que ela pagou. Não, ela existe desde 2019. Desde 2019. Ela pagou todos os anos, certo? Já é um indicativo legal, mas a gente vai ver mais pra frente que eu não investiria nessa empresa, por exemplo. Acredito que nesse momento do vídeo você está percebendo que você vai ter um trabalhinho na hora de analisar as suas ações. E esse é o meu objetivo. Ou a gente aprende a controlar o nosso dinheiro, ou ele vai nos controlar. Quando a gente aprende a investir, é muito interessante a gente começar do básico. É tipo aprender matemática. É muito mais inteligente você aprender a somar e subtrair e depois multiplicar e dividir do que o contrário. Eu vou, nesse momento, indicar para você que deseja começar a estudar sobre os investimentos e sabendo da importância de você aprender a administrar o seu próprio dinheiro, o livro O Investidor Inteligente. Esse aqui foi o primeiro livro de investimentos que eu li. Ele vai falar do básico, o que todo investidor iniciante precisa saber antes de começar a investir. Ele realmente é um livro muito interessante para você que quer se aprofundar no assunto. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o link da descrição é o meu link de afiliado. Então, se você decidir comprar o livro por esse link, você não vai estar gastando nada a mais. Mas, em contrapartida, você vai estar me ajudando e ajudando o canal a crescer e a se desenvolver. Outro ponto que você tem que analisar na hora de escolher as suas ações é se ela ganha ou não da inflação. A gente já conversou em outro vídeo sobre a perda do poder de compra. E eu até dei o exemplo do ovo de Páscoa, né? Que na década de 90 ele era vendido por R$ 3,50 e hoje o mesmo ovo é vendido por 70, 80 reais. Você pode até ter os mesmos R$ 3 que você tinha na década de 90, mas esses R$ 3
não são mais capazes de comprar aquele mesmo ovo de Páscoa. Isso é o que a gente chama de perda do poder de compra. Uma das formas mais inteligentes da gente não perder o nosso poder de compra é a gente investir em principalmente ações, fundos imobiliários que vençam da inflação. E é isso que eu vou te ensinar a analisar agora. Aqui na plataforma do Status Invest, você vai colocar aqui em comparar. Para você habilitar essa opção, você precisa ter um cadastro na Status Invest, certo? Mas o cadastro, como eu falei para vocês, é gratuito. Vocês não precisam adquirir o plano Plus. Você vai colocar aqui em Compare Rentabilidade e vai digitar IPCA. IPCA é o nosso índice de inflação, certo? Então, a gente vai colocar aqui IPCA abril 2025 e comparar. Você vai ver que nos últimos 2 anos, o Banco do Brasil, né, venceu disparado da inflação. Se eu colocar nos últimos 5 anos, também, ó, ele quase nunca ficava igualado com a inflação e venceu com muita folga. Se a gente colocar a Vivara aqui, que foi outra empresa, né, para a gente comparar, olha, você via que até certos momentos ela vencia da inflação, mas não com muita folga, e que praticamente nos últimos 2 anos, ela não venceu muito bem a inflação não, certo? Ó, últimos 5 anos, ela até que passou um tempo vencendo a inflação, mas nos últimos 2 anos tem caído esse vencimento. Então, já é um estado de alerta. Se você tiver uma ação que não vence de jeito nenhum a inflação, você não vai comprar ela, tá certo? É um indicativo de exclusão total. Só por esse fato. Ela pode até estar com PVP abaixo de 1, ela pode ter pagado dividendo todos os meses, ela pode existir há mais de 5 anos, mas se ela não vence a inflação, indicativo de exclusão, você não vai comprar. Por quê? Porque ela vai se desvalorizar com o tempo, você vai perder o seu poder de compra. Então não é interessante pra gente. E você que chegou até aqui, você viu o quanto esse vídeo tem conteúdo e o quanto ele deu trabalho para gravar. Então não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, porque o meu grande objetivo é te fazer ter uma relação muito simples e fácil com o teu dinheiro. Eu já dei todas as 5 dicas, você percebeu? Mas para você que ficou até aqui, a gente vai falar de mais um tópico. No vídeo passado, eu comentei sobre rentabilidade anual. E eu vi que muitas pessoas ficaram na dúvida de como calcular essa rentabilidade. É interessante a gente pensar nela como descobrir se aquela ação, se aquele ativo, na verdade, ele se valorizou ou se ele desvalorizou naquele último ano. E para isso, a gente tem que saber uma formulazinha, que é a rentabilidade anual em percentagem, é o preço final menos o preço inicial, mais os proventos recebidos naquele ano, sobre o preço inicial, e como é a percentagem, multiplicado por 100, certo? A gente vai fazer do Banco do Brasil para a gente ter uma noção de quanto o Banco do Brasil performou no último ano. Então, aqui, olha, a gente vai colocar aqui o período que você deseja. Eu vou colocar 16/5, que foi o último dia útil, até agora, né? Até hoje. E eu vou colocar aqui 16/5 do ano passado, 2024, para a gente comparar. Como é que a gente faz então? A gente vai pegar aqui nossa calculadora. Então vamos lá, o preço final, 25,7, menos o preço inicial, que foi 24,94, mais os proventos. Os proventos, você vai ver aqui, ó, é esse valorzinho aqui, 2,6, eu vou arredondar, tá? 2,6. Aí esse valor dividido pelo preço inicial, que a gente já viu, que é 24,94, e esse valor, ele deve estar em percentagem, né, para a gente colocar em percentil, ele é de 13%. Então, o Banco do Brasil, de um ano para cá, valorizou 13,5%. Eu comentei em outro vídeo que é muito tranquilo hoje a gente encontrar ações que têm uma valorização maior do que 10% no último ano. O Banco do Brasil é um claro exemplo dessas ações. Para você que realmente quer entender o mercado financeiro e quer começar a investir com segurança sem depender de outras pessoas, é fundamental estudar, não é opcional. Você vai ter que colocar a bunda na cadeira e ler os clássicos. Além disso, eu gravo vídeos aqui no YouTube para te ajudar a chegar nesses objetivos mais fácil. É por isso mesmo que eu fiz um vídeo te mostrando como eu comecei do zero e hoje já tenho mais de 11 mil reais investidos. Eu vou deixar o link aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil. Um grande beijo e até a próxima.